Olá pessoal, assunto máquinas síncronas, continuando a trabalhar esse tema, e a cada encontro mais abrangência, mais ideias, mais informações e sempre buscando analisar a máquina de forma a mais abrangente possível, ainda em regime permanente, ok? Vimos em módulos anteriores a questão das potências, ativa e reativa, o carregamento da máquina. É sempre bom lembrar, em se tratando de uma máquina de corrente alternada, o carregamento dessa máquina é medido pela potência aparente, fazendo uma soma da potência ativa com a potência reativa para aquela situação em particular. Já temos agora uma grande perspectiva, porque temos o ângulo de carga também a ser trabalhado. Aquele convite que eu fiz a vocês de permita-se também avaliar a máquina sobre a ótica do deltinha, também com a ótica de θ, não queremos eliminar o fator de potência, apenas trazer mais um ângulo para aumentar a nossa visibilidade no campo que a máquina tanto atua e é tão importante como ela é. Perfeito? Gerador que efetivamente disse. A máquina assim tem essa grande característica, esse grande perfil de ação geradora, pela característica, pelo que ela pode disponibilizar e entregar ao sistema, principalmente no que diz respeito a esse controle e esse ajuste de potência reativa via corrente de excitação. Tá? Estamos aí recente de trabalhar com as curvas em V, com a própria curva de capacidade da máquina, percebendo os limites e quem sabe hoje usando um pouquinho mais os modelamentos de ativo e reativo da máquina em watt por fase, em volt-ampere por fase, vai uma colocação que não é exatamente um teorema, eu diria que talvez fosse uma constatação. Uma frase interessante que diz algo mais ou menos assim, que a máxima sobrecarga momentânea, olha esse termo, a máxima sobrecarga momentânea que uma máquina síncrona pode suportar está definido ou limitado por quem? Pelo máximo conjugado que pode ser aplicado no eixo da máquina sem perda de sincronismo. Esse finalzinho é crucial. A máxima sobrecarga momentânea que uma máquina síncrona pode suportar está limitada pelo máximo conjugado que pode ser aplicado ou desenvolvido em seu eixo, desde que ela não perca o sincronismo. Interessante, uma boa pergunta. Como seria essa perda de sincronismo? É a máquina tender àquela condição que nós chamamos de stall. A máquina está tendendo a entrar em stall. O que é entrar em stall? É quando a máquina perde a estabilidade, perde aquele sincronismo, aquela amarração ou amarramento, como queiram, entre a velocidade mecânica e a do campo girante do estator, e aí só tem uma coisa a ser feita, desligar a máquina, não tem algo mais a fazer. Tá? Se ela entrar em stall, se ela perder o sincronismo a esse nível, é necessário fazer isso, essa ação de desligar a máquina da barra, esteja ela em qualquer que seja a barra, para evitar problemas maiores, tá certo? Em funções até mesmo das velocidades mecânicas, um tanto quanto de elementos, digamos assim, de perfis muito mais ligados a transitórios mecânicos que essa máquina vai apresentar, então significa que é importante que você atire de serviço. Pois é, mas qual seria então essa condição para a máquina entrar em stall? Existe algum parâmetro ligado à máquina que nós podemos acompanhar com mais cuidado, com mais clareza, para evitar sequer que a máquina se aproxime dessa condição? Pois é, por isso então, vamos voltar à equação de potência ativa. Tá ela aqui, ó. EF, Fé induzida, vezes tensão terminal, sobre a reatância síncrona da máquina, vezes o seno do ângulo de carga. Tá? Isso em watts por fase, para uma máquina de rotor cilíndrico, que ainda é objeto do nosso estudo. Tá ok? Pois muito bem. Um teorema anterior, bem anterior, já apresentado nesse ambiente de máquina simples, dizia algo mais ou menos assim, que quando uma máquina simples está ligada a uma barra, onde a tensão se mantém estável, barra infinita ou isócrona, tá certo? E que a gente quer avaliar as variações do conjugado e da potência ativa via deltinha, isso é possível desde que ela esteja com excitação constante, desde que eu tenha um dado valor de excitação que me vai responder por um dado valor de F. Então, nessas circunstâncias, para um dado valor de F, para um dado valor de corrente de excitação, para um dado valor de EF, resultado dessa FEM, daquela coluna relativa ao circuito de campo, tão importante para a gente, corrente de excitação, força magnetomotriz do rotor, fluxo rotórico, FEM induzida. Então, para uma dada IF, para uma dada corrente de excitação, nós temos uma F correspondente. Tá certo? Então, nessas circunstâncias, nós estamos trabalhando sobre essa tutela. Pelo menos nesse caso em particular, temos uma excitação constante, que significa uma F constante, na medida em que se trata de uma máquina síncrona e ela está em regime permanente. O que significa isso? Tensões nominais, frequências nominais, velocidade síncrona. Perfeito? Então, esse F estaria constante. Aí é que vem a colocação. Observe a expressão.
Convenhamos, XS é uma constante construtiva, fato. VT é uma tensão terminal. Agora percebam o seguinte, tensão terminal, essa tensão terminal pode estar ligada, por exemplo, a uma barra infinita, onde ela não varia, a própria barra garante isso, a oscilação de tensão é muito pequena, consideramos sempre como valor constante, ou mesmo uma barra isócrona, em que faremos todo o possível nas atuações dos elementos de entrada, mesmo no comportamento, eu diria, concomitante, na corrente de estação e na potência mecânica, para que, de fato, esses valores permaneçam estáveis em forma de tensão terminal. Então, de uma maneira ou de outra, esteja em qualquer que seja a barra, vamos trabalhar com esse VT constante, ok? Por outro lado, se além de tudo, eu afirmo para vocês que na máquina opera com corrente de estação constante, significa dizer que o EF também não está variando. Então, observe a expressão de potência ativa. Ela fica, de fato, completamente vinculada e dependente ao comportamento e às variações do deltinha, do ângulo de carga. Então, sendo assim, qual seria a potência ativa máxima que essa máquina iria desenvolver nessa condição operacional? Você me pergunta, mas por que potência ativa máxima? Naquela frase que você citou, em momento algum aparece o termo potência ativa? Ora, convenhamos, em uma máquina síncrona, como em várias outras situações, potência ativa e conjugado são grandezas completamente equivalentes, totalmente proporcionais. Então, sendo assim, tá? Se eu quiser fazer qualquer controle ou acompanhamento de torque, seria interessante fazê-lo via potência ativa. Então, eu estou à caça de quem? Eu estou à caça do que eu chamar de potência ativa max, Pmax. Porque se eu tiver uma dada potência ativa máxima numa condição operacional, seguramente eu também terei conjugado máximo. Uma vez que existe, claro, essa completa interatividade ou relação de proporcionalidade entre as duas grandezas. E nessa condição operacional, ou seja, para uma dada corrente de estação, preservadas VT constante e XS uma constante construtiva, em qual circunstância eu terei potência ativa máxima nessa máquina? Lembrando, trata-se de uma máquina de rotor cilíndrico. Ora, quando o ângulo de carga for igual ao chamado ângulo de escape. Ângulo de escape, que no caso específico da máquina de rotor cilíndrico, ele vale deltinha E, ângulo de escape, exatos 90 graus. Perfeito? 90 graus. Então, quando a máquina atingir essa condição, por quê? Porque, observem, seno de 90 é 1. Então, se eu jogar o 90 graus aqui, admitindo que o deltinha é o famoso ângulo de escape, sendo o seno de 90 igual a 1, olha a expressão em que ela se restringe. Então, a minha potência ativa máxima para uma dada corrente de estação de uma máquina síncrona seria naturalmente fornecida por essa expressão aqui, EFVT sub XS, em watts por fase, uma vez que eu estou admitindo potência ativa máxima, subentende-se o quê? Que ela está operando com ângulo de escape, no caso da máquina de rotor cilíndrico, 90 graus elétricos, 190 igual a 1, é essa condição, essa entrega, é essa potência que a máquina entrega ao sistema numa condição operacional como essa. Por isso o termo diz sobrecarga momentânea. Percebam que nenhuma máquina vai conseguir permanecer nessa condição operacional por um tempo um pouco mais elástico. Não tem cabimento, tá? É uma máxima sobrecarga momentânea, tá? O termo é esse, que uma máquina síncrona pode disponibilizar a qualquer que seja o sistema ou carga em particular, está definido por quem? Pelo máximo conjugado que ela pode apresentar no seu eixo, ser aplicado sobre o seu eixo, porém sem perda de sincronismo, porque esse conjugado máximo está ligado a essa potência ativa máxima, que por sua vez faz referência ao ângulo de escape, é o ângulo de 90 graus. Perfeito? Então, por isso é que nós havíamos dito anteriormente coisas da seguinte forma, ou da seguinte natureza, que quanto menor for o ângulo de carga com o qual uma máquina síncrona venha a funcionar, mais estável ela é, tá? Mais firme ela é, mais longe dessa condição ela se encontra, tá? Não é à toa que eu sugeri para vocês que o modo operacional mais, eu diria, confiável, eu não vou falar nem melhor nem pior, confiável em termos de estabilidade de qualquer máquina síncrona operando com motor ou como gerador, é quando ela de fato se encontra superexcitada. Porque observe os fasoriais trabalhados em módulos anteriores. Quanto mais superexcitada a máquina estiver, para uma dada condição de potência ativa e de torque, o ângulo de carga tende a cair. E quanto menor for deltinha, mais longe ela se encontra dessa condição. E é exatamente daí que vem um conceito importante, já comentado, já apresentado, já de certa forma sugerido em módulos anteriores nesse nosso espaço, que é o famoso KS. O que seria o KS? O nosso coeficiente
o nosso coeficiente de estabilidade estática. Ok? O que é que esse KS mede efetivamente? O que é que nos informa? Para um dado valor de KS, que é uma grandeza adimensional, como vocês vão ver, o KS pode ser calculado a partir de uma relação de potências ativas. Ele seria calculado assim, ó, a potência ativa máxima que a máquina desenvolve, menos a potência de regime, dividido pela potência de regime. O que seria isso aqui? O que seria essa potência de regime? A potência que a máquina apresenta em regime permanente naquele momento. Então o KS é calculado assim, relações de potências ativas, uma grandeza adimensional. Tá legal? É um fator absoluto, que visto enquanto valor absoluto não quer dizer absolutamente ou quase nada. Porém, quando você relativiza a informação, o dado que ele oferece para a gente é um dado muito importante. Ele nos fala, por exemplo, qual seria, em percentual, a capacidade de sobrecarga momentânea que essa máquina poderia fornecer ao sistema, suprir o sistema naquele momento, por exemplo, para atender uma demanda rápida, uma demanda quase transitória, sem que o sistema perca estabilidade. E esse fator é importante. E é legal que eles tenham um valor sempre cada vez maior, que, vocês vão perceber, está intimamente ligado ao deltinha. Ou seja, o raciocínio, a base empírica e a ideia conceitual indica que quanto maior for o KS, quanto maior for essa margem de estabilidade estática, significa o quê? Que menor deve ser o ângulo de carga. Exatamente para dar essa margem, esse escape, tá? Essa folga para a máquina se desgarrar, aumentar o deltinha, e quando ela aumenta o deltinha para uma dada excitação, significa que ela transfere cada vez mais potência ativa para o sistema, desde que ela não perca um sincronismo, desde que ela se mantenha resguardada com a relação, se quer aproximar desse ângulo de escape, que, insisto, para uma máquina de rotor cilíndrico são exatos 90 graus elétricos, tá certo? Não é à toa que no módulo anterior, na curva de capacidade, a gente colocou aquele limite de excitação mínima. Seria uma máquina extremamente subexcitada, uma vez que, para um determinado nível de potência ativa, se você subexcita a máquina em demasia, onde carga aumenta perigosamente. Então, havíamos colocado que a curva em V, ela tem nos extremos dois limites importantes, que é exatamente o limite de sobrecarga. Se ela está superexcitada, a corrente armadura aumenta muito, tá certo? Ela transfere muita potência reativa para o sistema, ela pode entrar em sobrecarga por reativo, tá? Uma vez que eu tenho uma dada potência ativa ali com o reativo, eu certamente vou ultrapassar a condição de potência aparente dela, fornecendo ou consumindo, dependendo se é gerador ou motor. Se eu subexcito, inicialmente o mesmo problema, como aconteceu na máquina superexcitada, na subexcitada, pelo formato em V dessa curva característica, também podemos colocar a máquina em sobrecarga por reativo, tá? Ora indutivo, ora capacitivo, dependendo da máquina operar como motor ou como gerador. No entanto, o problema maior na subestação, pela minha ótica, não é nem a sobrecarga que essa máquina pode apresentar naquele momento. É a aproximação tanto perigosa do ângulo de escape, levando a máquina a se aproximar da sua região de instabilidade, o que evidentemente deve ser evitado a todo custo. Por isso, o limite de excitação mínima, quem sabe até para que você possa dar, né, uma certa indicativa daqui para lá, não, porque, caso contrário, a máquina pode entrar nesse princípio a se aproximar dessa instabilidade. Então, gente, a utilização, eu diria, concomitante dessas informações, uma boa análise da curva em V, um conhecimento condizente do diagrama fasorial, que inclusive precipitou a curva em V, a análise da curva de capacidade dos quadrantes, e agora, realimentado por essas duas informações, o ângulo de escape e a sua eventual potência ativa máxima e o KS, olha, vai nos dar realmente uma análise, uma capacidade de acompanhamento e de performance da máquina, eu diria, bastante abrangente, bastante confiável, muito sólido no que tange a máquina síncrona em regime permanente. Gostaria então de aproveitar a oportunidade, quem sabe sugerir um exercíciozinho numérico, uma coisa bem simples, só para a gente, de certa forma, fazer um exercício disso e para sedimentar essas informações. Talvez fosse realmente factível. Como é um exercício muito simples, e para que não ficamos perdendo tempo em contas de calculadora, os valores eu já calculei a priori. O importante é o desenvolvimento, a abordagem e o resultado numérico e a interpretação desses dados. Perfeito? Então, se me permitem, olha só. Potência ativa, regime permanente, potência ativa máxima ligada a conjugado máximo. Potência ativa e conjugado, grandezas ali muito próximas. Esse conjugado máximo e a sua potência ativa máxima ligada ao ângulo de escape,
Tudo isso para uma dada corrente de estação. É claro que se você varia a corrente de estação, você varia o EF, você muda as condições operadas da máquina consideravelmente. Você pode levá-la até para a superexcitação. E repito, máquinas superexcitadas tendem a trabalhar com ângulos de cargas menores. Evidentemente, eu estou entendendo que a gente está preservando, inclusive, a capacidade de fornecimento ou absorção, motor ou gerador, gerador ou motor, da potência aparente da máquina. Tá? Isso aí é condição sine qua non para nós. Ora, para o ângulo de escape de 90 graus, eu teria então a expressão de potência ativa máxima associada a esse valor, a esse formato, para uma dada corrente de estação. Tá? O KS definido, então vamos a uma seguinte situação bastante prática. Tá? Uma coisa bem simples, só para a gente poder colocar um pouco de valor numérico aqui e entender de fato e analisar essas informações sobre essa ótica, sobre a luz desses dados. Então vamos lá. Tá? Quem sabe até esse KS sendo apresentado assim, já poderia colocar um pouquinho de luz, né? Um pouquinho de informação em uma eventual e futura análise transitória da máquina em regime transitório, por que não? Tá ok? Então vejamos a seguinte situação, bem simples como eu disse para vocês. Temos aqui uma máquina síncrona, operando como gerador. Aqui eu vou me permitir explicitar a sua reatância síncrona. Já estamos partindo daquele pressuposto, né? É uma máquina de porte médio para maior, onde a reatância síncrona tem um valor ômico bem superior à resistência, o que significa que o nosso circuito equivalente pode muito bem continuar a ser representado com esse equipamento aqui, com esse perfil, ou seja, basicamente esse quadripolo, uma aproximação perfeitamente aceitável. Tá ok? Então tá lá, e por uma razão qualquer, essa máquina está ligada a uma barra cuja tensão terminal é firme. É rígida, tá? Ou seja, em outras palavras, uma barra constante. Tensão terminal, por exemplo, quem sabe um PU com ângulo de 0 grau. Afinal de contas, é a tensão terminal, tá? A tensão na qual a máquina está conectada. Essa XS da máquina também igual a um PU, uma reatância síncrona, tá ok? Trabalhando nessas condições aí, perfeito? Pois muito bem, tá? Olha só o que nós vamos colocar aqui, tá certo? Pois bem, admitamos então, como nós havíamos dito anteriormente, que máquinas síncronas para operarem com bom nível de estabilidade, certo? Longe, quem sabe, da região onde estaríamos caminhando para aquela estação mínima, ou seja, nos aproximando do KS, ou seja, reduzindo muito o KS, nos aproximando do tal de ângulo de escape. Então, vamos superexcitar essa máquina. Quem sabe, admitamos o seguinte, essa máquina está operando de maneira tal que a corrente de campo foi ajustada. A corrente de campo foi ajustada, e quando se fala isso, significa o quê? Eu não posso esquecer de forma alguma de toda essa coluna relativa à corrente de estação. Então, a nossa corrente de campo foi ajustada de tal maneira que a FEM que essa máquina apresenta lá era igual a 1,5 PU. Nós sabemos, vindo de diagramas fasoriais, que se o VT tem ângulo 0, o F tem como ângulo deltinha. E é essa pergunta que eu farei. Tá? Para uma dada excitação, eu tenho um valor de F igual a 1,5 PU. Sabendo-se que essa máquina entrega à barra, nesse momento, uma potência ativa equivalente a 0,25 PU, a pergunta é, qual o valor do ângulo de carga? Bem simples, aplicação praticamente direta dessa expressão de potência ativa, tá? Não estou preocupado nem com análises prévias, já fizemos isso na curva em V, na curva de capacidade e nessa análise anterior agora, tudo isso realimentado por diagramas fasoriais. A ideia agora é trabalhar de maneira numérica essas informações para a gente consolidar um pouco esses dados. Tem muita informação teórica aí para trás, é interessante dar uma paradinha nisso, dar uma pensada, colocar um valor só para a gente excursionar um pouquinho mais sobre isso, combinado? Então olha isso aqui, tá? Então, condições. Máquina síncrona, ligada a uma barra infinita, tensão terminal 1 PU com 0 grau, com a reatância de 1 PU, tá? A corrente de campo foi ajustada para que o F fosse de 1,5 PU, e nessa condição foi dito que a máquina entrega à barra uma potência ativa de 0,5 PU. Pois muito bem, qual o valor do ângulo de carga? Senhores, né? Potência ativa é F vezes VT sobre XS, seno de deltinha. Tá? Ora, então o que nós temos aqui? Potência ativa 0,25 PU igual a quanto? Valor de F. Corrente de campo foi ajustada para 1,5 PU. Tá? Tensão terminal, tensão de barra, 1 PU.
Dividir para reatância síncrona, 1 PU, olha isso aqui, como eu disse a vocês, uma aplicação direta de fórmula. Então, fazendo essas continhas aqui, nós vamos chegar a um valor do ângulo de carga, tá? Para ganharmos tempo, uma vez que eu falei com vocês que de fato já haviam feito essas contas, né? O ângulo de carga de não mais, não menos do que 9,6 graus elétricos. Olha isso aí. Evidente que o fornecimento de potência ativa está baixo, mas olha o valor do ângulo de carga. O que nós já podemos, de certa forma, concluir disso daí? Ô, gente, de fato, essa máquina se encontra superexcitada mesmo, tá? E como que eu posso fazer essa conta? Olha só, se você entrar com a sua calculadora para achar o quociente de deltinha, isso vai dar quase 0,990899 alguma coisa. Por que quociente de deltinha? Ora, se trata de um gerador superexcitado, aqui ó, para ganhar espaço da minha lousa, que tal isso aqui? O que é isso? Vamos lembrar? Ao sentido de giro, com certeza se trata de um gerador, por qual razão? Porque o F está deltinha graus adiantado em relação a VT, perfeito? Isso não resta dúvida. Então, como é que fica a questão da subexcitação? Nós prolongamos VT e projetamos o F. Quando a projeção for maior que VT, seguramente essa máquina é superexcitada. E quem seria a projeção? EF cosseno de deltinha. Ora, se aqui vai me dar um valor quase igual a 1,099, 1,5 vezes isso vai dar 1,5, ou quase isso, bem superior a 1. De fato, essa máquina está superexcitada, fornecendo ativo e fornecendo reativo também. Agora, observe o ângulo de carga dela. Baixíssimo. Isso garantindo, de fato, corroborando com o fato da máquina realmente se encontrar superexcitada. Uma pergunta interessante. Nessa condição operacional, qual o valor do KS? E como interpretar esse valor? Como assim? Isso, qual o valor da margem de estabilidade estática que essa máquina apresenta nessa condição operacional? Ora, vamos lá. Para achar o KS que eu preciso da potência ativa máxima. Ora, para uma dada excitação, tem um F correspondente. Então já tenho isso aqui, 1,5. Não vou alterar. Eu não trabalho em potência ativa mexendo em corrente de campo, lembra? Trabalho em potência ativa mexendo em conjugado, em vazão, em torque. Então, mantida essa corrente de estação, que significa um F igual a 1,5, qual a potência ativa máxima que essa máquina vai passar a desenvolver? EF VT sobre XS vezes seno do ângulo de escape. Como se trata de uma máquina de rotor cilíndrico, o ângulo de escape é 90, seno de 91. Então, significa o quê? Que a máxima potência ativa que essa máquina vai suprir ao barramento nessa condição, claro, momentânea, situação momentânea de sobrecarga, lembra? Vai valer quanto? 1,5 PU. Olha só, essa é a potência ativa máxima. Momentânea, sem perda de sincronismo, sem me aproximar do ângulo de escape, tá bom? Então, isso significa que o KS seria de quanto? KS igual a, como é que nós definimos o KS? Potência máxima menos potência de regime daquele momento sobre potência de regime. Então, o KS para essa condição operacional 1,5 menos 0,25, o que é a potência de regime? O que ela está fornecendo em regime permanente para aquele ângulo de carga e para aquela dada excitação sobre 0,25. Olha só isso aqui. Pois muito bem, fazendo essa continha, vamos chegar no valor de KS de nada mais nada menos do que igual a 5. Podem fazer a continha, por favor. 5. Então, como é que eu leio aquela informação? O que significa esse valor 5 para mim? Que essa máquina, com essa excitação e trabalhando em regime permanente, com essa transferência, com essa condição de potência ativa, para esse ângulo de carga significa que momentaneamente, numa ação momentânea, para resguardar a estabilidade sistêmica como um todo, você teria a capacidade de aumentar em 500% a potência ativa que essa máquina fornecia naquele instante, desde que não perca o sincronismo, para atender uma situação momentânea de demanda. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, nessa condição operacional, com esse ângulo de carga e com essa excitação, essa máquina teria 500% a mais de fornecer em relação ao que ela estava fornecendo anteriormente para atender essa situação momentânea de demanda. Isso é muito importante e muito significativo do ponto de vista sistêmico, tá? E para você se perguntar, Marcos, mas como é que fica a questão da potência aparente como um todo? Eu poderia perguntar, em regime permanente, qual que é o carregamento dessa máquina? E a pergunta é essa.
Qual o carregamento dessa máquina? Como assim carregamento? Isso, quanto de potência aparente ela está disponibilizando ao sistema, entregando ao sistema nesse momento? Ora, para chegar nesse valor, o que nós precisamos? Nós vamos à caça da potência reativa. EF, VT sobre XS, cosseno de deltinha, menos VT ao quadrado sobre XS. Expressão já apresentada e deduzida nos módulos anteriores, a partir do fasorial. Estamos simplesmente aplicando expressões já documentadas, já registradas, tá certo? Né? Nesse espaço nosso aqui, nenhuma equação que não tenha sido comentada, absolutamente, está disponível para você. Então vamos lá? Simplesmente, mais uma vez, substituição direta de valores. O EF, 1,5, VT, 1PU, sobre 1PU de XS, atenção para isso aqui, cosseno de 9,6 ao ângulo de regime, menos quem? VT, 1 ao quadrado sobre 1. Ora, fazendo esta continha aqui, que eu também me tomei o cuidado de já fazer para a gente aí, vou ter um reativo de exatos 0,48 PU aproximadamente. Fazer um pequeno arredondamento, deu 3 ou 4 casos, eu arredondei para 0,48, perfeito? Então significa o quê? Qual o carregamento dessa máquina? Vamos lá? P mais JQ, 0,25 mais J, 0,48 PU. Certo? Se você fizer essa continha, você vai chegar na potência aparente e vai perceber que está longe aí das condições de 1 PU para a potência aparente. Essa é a resposta que eu queria ver. Tá legal? Em termos de carregamento. Estão percebendo? Uma situação que pode parecer talvez um pouquinho complicada, tá certo? É interessante que usando os valores numéricos fica fácil você interpretar a situação e ter uma boa informação sobre o que está se passando no ambiente da máquina como um todo. Uma análise tranquila, bastante tranquila em cima de dados previamente conhecidos. Então, repetindo, a máxima sobrecarga momentânea que uma máquina síncrona pode suportar, né, está ligada a quem? Está vinculada a quem? Ao máximo conjugado, à máxima potência ativa, né? Ao máximo conjugado que essa máquina, né, admite no seu eixo, desde que você não perca o sincronismo, ou seja, desde que você sequer se aproxime do nosso famoso volume de escape. Olha o valor do KS nessa situação. Tá legal? Muito interessante, não é isso? Eu vou aproveitar, pegando mais uns 2 ou 3 minutinhos, vou fazer uma outra manobra aqui, tá bom? Vamos fazer um exercício. Vamos supor que essa máquina ainda é regime permanente. Eu fui lá e aumentei em 100% a inserção de potência mecânica na ponta do eixo. Perceberam a situação? A máquina estava em regime permanente, transferindo ao sistema, entregando ao sistema isso de potência ativa e isso de potência reativa. Eu fui lá e aumentei em 100% a potência mecânica na ponta do eixo. Fiz isso, aumentei em 100% a demanda de potência mecânica. Olha só, o KS nos informava que eu tinha lastro, eu tinha gordura, eu tinha abertura, eu tinha escape para 500% de aumento. Eu estou aumentando apenas em 100%. Eu vou lá, aumento em 100% a potência. Em tese eu estaria praticamente aumentando a vazão, dobrando a vazão na ponta do eixo se fosse uma hidrelétrica, né? Injeção de gás, de combustível, de carvão e tal, para aumentar a potência mecânica na ponta do eixo ao 100% do que eu tinha anteriormente. Gente, com uma correspondência total e completa entre potência ativa e, que é a saída, e a entrada da potência mecânica, significa o quê? Se eu dobrar a potência mecânica na ponta do eixo, praticamente eu dobro a potência ativa de saída. Então significa o quê? Que eu passaria de 0,25 PU para quanto? Para 0,50 PU. Então a minha nova potência ativa, me permitam apagar isso aqui, porque é uma questão de espaço físico, a minha nova potência ativa vai passar a ser de 0,50 PU. De onde eu tirei esse valor? Porque eu estou propondo a você, na verdade, um controle, né, de potência mecânica, para ver como é que a máquina vai se comportar e quais os efeitos que ela vai apresentar se isso aí de fato acontecer. Tá legal? Então, olha só, eu estou te propondo aumentar em 100% a potência mecânica na ponta do eixo, então, com certeza, a nova potência ativa será 100% a mais da anterior. Se eu aumentei em 100% a potência mecânica na ponta do eixo, eu aumentei em 100% a potência ativa transferida, está lá. Passei de 0,25 para 0,50 PU naturalmente. Então, vamos fazer a seguinte pergunta. Com essa nova potência ativa transferida, qual o novo valor do ângulo de carga? Potência ativa, EF, VT, sobre XS, seno de deltinha, é aquela questão, né, gente? Aplicação direta de fórmula, 0,50
Detalhe, eu aumentei, eu dobrei a potência mecânica na ponta do eixo da máquina, no seu órgão primário. Eu dobrei a sua potência ativa. Eu mexi na corrente de estação? Não. Então, significa o quê? Se eu não mexer na corrente de campo, o meu F vai continuar sendo os mesmos 1,5 PU, vezes 1 PU de VT, 1 PU de reatância síncrona, então eu estou perguntando qual o valor do nosso novo ângulo de carga. Pois muito bem, fazendo essas continhas que já me permiti, né, fazer para a gente aqui, novo ângulo de carga de 19,45 graus elétricos, e podem fazer a conta. Olha só, nós dobramos a potência ativa transferida pela máquina à barra nessa situação. O ângulo de carga não chegou a 20 graus. Tá? Isso significa o quê? Pelo excelente KS que essa máquina apresentava anteriormente. Tá certo? Pois muito bem, tá? Qual que vai ser a nossa nova potência ativa, tá? Máxima, tá? Porque eu quero calcular o novo KS agora, tá? Então qual que é a nova potência ativa máxima? Não há nova potência ativa máxima, por quê? Para achar a potência ativa máxima, o que nós fazemos? É F VT sobre XS seno do ângulo de escape. Só que o escape continua sendo 90, seno de 90 igual a 1. Ora, se nós não mexemos na corrente de estação, não houve variação da nossa potência ativa máxima. Então olha isso aqui. Ela continua de 1,5 PU. Essa continua sendo a nossa potência ativa máxima, porque não houve alteração nos quesitos excitação e os dados construtivos da máquina. Agora, o KS, que é quem? Que é a potência ativa máxima, menos potência de regime, sobre potência de regime, evidentemente, com esse aumento do ângulo de carga, o que é esperado que aconteça, gente? Que o nosso KS diminua, que a margem de estabilidade caia. Então, como é que eu acho isso? Potência máxima 1,5 menos. Qual que era a nossa nova potência de regime? 0,50. Era 0,25 antes, mas a nossa nova potência é 0,50. Então, 0,50 sobre 0,50, o que vai nos dar um novo KS de exatos 2. Ou seja, significa o quê? Que mesmo dobrando a potência ativa da máquina em relação à situação anterior, eu ainda poderia aumentar em 200% dessa nova condição para atender a uma demanda momentânea de carga, uma vez que essa máquina está ligada ao sistema. Olha que legal. Tá certo? E acho que uma coisa que vale a pena agora numericamente fazer aquele teste, tá? Em módulos anteriores, ainda começando o estudo de máquina, sempre eu disse mais ou menos assim, que quando eu mexo na potência mecânica, da alteração se reflete sobre a potência ativa, mas que é aceitável pequenas variações do reativo. Vamos ver o que aconteceu com o reativo? Acho que vale a pena. Então a potência reativa vai ser igual a EF vezes VT sobre XS, cosseno de deltinha, menos ET ao quadrado sobre XS. Aí você fala assim, ô Marcos, mas você não disse que a corrente de estação é que faz variar reativo? Perfeito. Já concluímos que para variar reativo de fato, de maneira sólida e consistente, é na corrente de estação. Só que, no entanto, existe uma pequena fração, tá, que está ligada à potência reativa quando você atua de maneira tão consistente, tão conduzente, tão efetiva na potência mecânica. Eu dobrei a potência, eu aumentei em 100% a potência mecânica na ponta do eixo. Então, qual seria o efeito disso no reativo? Acho que vale a pena fazer essa análise, tá? Então, EF 1,5 vezes 1 PU de tensão terminal, 1 PU de reatência, cosseno do novo ângulo de carga, 19,45 menos 1 PU ao quadrado sobre 1. Ou seja, uma nova potência reativa de aproximadamente 0,42 PU. Olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui. Se não me falha a memória, estava nesse canacinho do quadro 2 minutos atrás. Qual era o reativo na condição anterior? 0,48 aproximadamente. 0,48, tá? Olha a nova potência reativa, 0,42. Quando nós dobramos a potência ativa, o reativo teve uma variação de quanto? De aproximadamente 6 PU. Ou seja, de 6% aproximadamente. Ou seja, realmente isso prova que toda vez que eu mexo de fato na potência mecânica, o grande impacto dessa alteração se reflete sobre a potência reativa. Mas quando a variação na potência ativa é muito grande, muito consistente, pode sobrar algum resquício, alguma coisinha pequena para o reativo. Perfeito? Então eu vou deixar um desafio para vocês. Tá? Se nessa situação agora nós partimos, atenção, partindo daquele estágio anterior, tá? Potência ativa 0,25, que era a potência inicial, com essa excitação daquela de carga. Pois muito bem, partindo dessa condição, nós dobramos a potência mecânica na ponta do eixo.
atuamos no órgão primário, entrada, potência mecânica, ok? Ok. Pois muito bem, fizemos o controle de potência mecânica. E se eu fizesse agora um controle de reativo? Vamos supor que eu aumentasse a condensação em, digamos, 20% em relação ao que eu estava na condição anterior. Faça a mesma análise para mim, por gentileza. Tá? Se eu aumento a corrente de estação em 20%, para quanto vai o novo ângulo de carga? Tá? Ora, se eu mexo na corrente de estação, o que eu entendo? Que eu não vou ter variação de potência ativa. Não é? Corrente de estação atua no reativo. Então faça esse estudo para mim. Qual vai ser a nova potência ativa? Já até respondi, né? Qual vai ser o novo ângulo de carga? Como fica o KS? Tá? E qual o impacto dessa variação no carregamento reativo que essa máquina pode apresentar? Então, nos primeiros instantes do nosso próximo módulo, nós vamos resolver isso aí com vocês de maneira junta, como estamos fazendo aqui. Mas é só para propor a você esse pequeno exercício para que a gente possa, de certa forma, como eu falei, dar esse acabamento numérico a essas relações para continuar a trabalhar os nossos módulos. 2 assuntos importantes estão nos aguardando aí, transferência de potência entre máquinas, ou entre usinas, ou entre concessionárias, tá certo? E o comportamento e a ação do famoso compensador síncrono. Assuntos para os nossos próximos módulos. Um grande abraço, fiquem bem, saúde e paz.